Olá pessoal, de volta agora para a segunda parte do vídeo que fala sobre os fatores que influenciam o eu, ou seja, os fatores dinâmicos, segundo os conceitos de Jung. Bom, nessa parte eu vou dar continuidade e aí eu trouxe o trecho do livro A Natureza da Psique e diz o seguinte: diferentes dos fatores dinâmicos são as modalidades de funções psíquicas que influenciam o comportamento humano em outros sentidos. Menciono antes de tudo o sexo, as disposições hereditárias e a idade. Estes três fatores são considerados primariamente como dados fisiológicos, mas são também fatores psicológicos, na medida em que estão sujeitos à psificação como os instintos. Bom, e aí ele continua no mesmo trecho. A masculinidade anatômica, por exemplo, está longe de provar a masculinidade psíquica do indivíduo. Da mesma forma, a idade psicológica nem sempre corresponde à idade fisiológica. Abre aqui um parênteses, né? Quem nunca viu aquelas pessoas já com uma idade mais madura, mais avançada, mas psicologicamente, internamente, ou como a pessoa ela age ou pensa, de uma forma ainda muito, por assim dizer, infantil, né? Ou ainda não muito desenvolvida da própria personalidade. Bom, continua. E no que se refere às disposições hereditárias, o fator determinante da raça ou família pode ter sido reprimido por uma superestrutura psicológica. Muita coisa que é interpretada como hereditariedade em sentido estrito é antes uma espécie de contágio psíquico que consiste em uma adaptação da psique infantil ao inconsciente dos pais. Bom, sobre essa parte eu me recordo de ter lido em algum dos livros do Jung, mas eu não me recordo qual deles, em que ele fala que fez algumas experiências, não sei se foi com associações, entre membros de uma mesma família. Inclusive, eu lembro exatamente dele falando de duas irmãs que moravam, né, no mesmo ambiente e elas, na experiência que ele fez, se eu não me engano foi de associações, as respostas delas batiam uma com a outra, ou seja, provavelmente ele fez em momentos diferentes, né? Primeiro teve contato apenas com uma, depois com a outra, mas as respostas meio que eram idênticas. Então ele percebeu que existia um contágio psíquico. É como se a psique da, das duas irmãs se desenvolvesse de forma igualitária ou de forma semelhante. Ou seja, a irmã ia dar as mesmas respostas que a outra irmã mais velha deu para situações vividas, né? Inclusive eu me lembro que uma era casada e a outra era solteira. E uma vivia tipo uma certa conturbação no casamento, por exemplo, e, e a outra ainda não tinha passado ainda por essa situação, mas que as respostas correspondiam, inclusive, às mesmas respostas que a irmã casada tinha dado. Mas não foi só esse caso, eu lembro também de um outro caso que é de uma mãe com uma filha, em que a mãe e a filha também as respostas eram praticamente idênticas. Lembro também de um outro caso que era no caso de um pai solteiro que criava suas duas filhas. As duas meninas, inclusive, tinham respostas, psiquicamente falando, né, idênticas ao do pai. Se eu encontrar esse livro, depois eu faço um vídeo explicando sobre essa parte que ele fala do contágio psíquico, né? Que é uma adaptação da psique ali infantil, né? Que ainda está em desenvolvimento com o inconsciente dos membros daquela família, ou seja, que já são
mais maduros, por assim dizer, biologicamente falando. E aí eu me recordo que quando eu li sobre esse contágio psíquico entre familiares, eu percebi uma forte impressão de que a individualidade ou a individuação de um determinado ser humano não consegue ser desenvolvida plenamente devido a esse contágio psíquico do inconsciente com outros membros da família, por assim dizer. Seria dizer, em última análise, que os membros daquela família tendem a dar respostas diante dos desafios da vida, ou seja, diante das dificuldades e tudo mais que se apresenta, de forma semelhante. Ou seja, a reação, a reatividade, o comportamento, as atitudes tendem a ser praticamente iguais. Bom, agora dando continuidade ao que ele diz logo abaixo, diz o seguinte: a essas três modalidades semifisiológicas eu gostaria de acrescentar três outras que são psicológicas. Como primeira modalidade, destaco a consciência e o inconsciente. Constitui grande diferença para o comportamento do indivíduo saber se sua psique está funcionando de maneira predominantemente consciente ou inconsciente. Trata-se naturalmente apenas de um maior ou menor grau de consciência, pois a consciência total é empiricamente impossível. Ou seja, seria dizer se ou tentar compreender se aquele ser humano, a sua psique ela age mais predominantemente consciente ou predominantemente inconsciente. Mas, em última análise, trata-se de um maior ou menor grau de consciência, porque ele fala que a totalidade de consciência é empiricamente impossível. E ele continua: um estado extremo de inconsciência da psique é caracterizado pela predominância de processos instintivos e compulsivos, cujo resultado é uma inibição incontrolada ou completa ausência de inibição dos fatos. O que se passa na psique é, então, contraditório e se processa em termos de antíteses alógicas que se alternam. A consciência, nesses casos, se acha essencialmente em um estágio onírico. E aí ele fala agora da situação extrema de consciência. A situação extrema de consciência, pelo contrário, é caracterizada por um pronunciado estado de sensibilidade, por uma predominância da vontade, por um desenvolvimento orientado e racional do agir e por uma ausência quase total de determinantes instintivas. O inconsciente se acha então num estágio acentuado animal, ou seja, abrindo um parênteses, quando o ser humano ele está na situação extrema de consciência, aqui ele tem uma certa predominância da vontade, inclusive orientada até para a questão racional do agir, mas em compensação, o inconsciente dessa pessoa, desse ser humano, ele está num estágio acentuadamente animal, ou seja, um estado primitivo. Porém, ele está apenas, vamos dizer assim, afastado, mas ele, quando ele é despertado, por assim dizer, por alguns gatilhos, ele tende a se manifestar, ou seja, tende a manifestar esse lado mais não desenvolvido, por assim dizer, né? Então, no primeiro caso, que é o extremo da inconsciência, ou seja, caracterizado por processos instintivos e compulsivos, ou seja, a pessoa ela sofre uma inibição incontrolada ou completa ausência de inibição dos fatos. Nesse caso, existe aqui um estado de falta de qualquer desempenho intelectual e ético. Já no segundo caso, que é o extremo da consciência, ou seja, a vontade dirigida e racional de agir,
mas em compensação o inconsciente se encontra em estado animal, nesse segundo falta a naturalidade. Bom, agora ele fala sobre a segunda modalidade, que é a extroversão e a introversão. Ele diz o seguinte: esta modalidade imprime a direção ao processo psíquico, isto é, decide sobre a questão se os conteúdos conscientes se referem a objetos externos ou ao sujeito. Decide, portanto, sobre a questão se o acento recai no que se passa fora ou dentro do indivíduo. Este fator atua com tal persistência que dá origem a atitudes ou tipos habituais facilmente reconhecíveis exteriormente. Bom, abrindo um parênteses, a pessoa, o ser humano, cuja modalidade predominante é a extroversão, os conteúdos conscientes se referem a objetos externos, ou seja, a projeção desses conteúdos vai estar nos objetos, ou seja, em pessoas, situações. Já o ser humano, o sujeito que tem predominância a uma introversão, então os seus conteúdos conscientes vão se referir ao sujeito e não aos objetos externos. Bom, a terceira modalidade refere-se ao espiritual e ao material. E aí ele diz o seguinte: a terceira modalidade aponta, porém, se nos é lícito empregar uma metáfora, para cima e para baixo. Trata-se, com efeito, da modalidade relativa ao elemento espiritual e material. É verdade que a matéria em geral constitui o objeto da física, mas é também uma categoria psíquica, como a história das religiões e a filosofia mostram-nos suficientemente. E da mesma maneira como a matéria só pode ser concebida, em última análise, como uma hipótese de trabalho da física, assim também o espírito, o objeto da religião e da filosofia, é uma categoria hipotética que precisa, todas as vezes, de nova interpretação. A chamada realidade da matéria nos é atestada, antes de mais nada, por nossa percepção sensorial, enquanto a existência é sustentada pela experiência psíquica. Psicologicamente, não podemos constatar a respeito das duas referidas correntes, senão que existem certos conteúdos conscientes dos quais alguns são considerados como tendo uma origem material e outros uma origem espiritual. É verdade que na consciência do homem civilizado parece existir uma nítida divisão entre essas duas entidades, mas no estágio primitivo as fronteiras se tornam tão vagas que a matéria parece dotada de alma e o espírito parece material. Mas da existência destas categorias resultam sistemas de valor ético, estéticos, intelectuais, sociais e religiosos que determinam, às vezes de maneira decisiva, a aplicação final que deverão ter os fatores dinâmicos na psique. Bom, inclusive sobre isso, existe uma parte desse mesmo livro que o Jung fala que a matéria não é necessariamente mal e o espírito também não é necessariamente bom. Ou seja, tanto a matéria como o espírito, eles vão também ser fatores dinâmicos dentro da psique humana. Depende muito de como cada um vai usar, ou seja, é um fator dinâmico que vai implicar, às vezes, de maneira decisiva, como eles serão aplicados, ou seja, como eles irão influenciar cada pessoa. Bom, o assunto tratado na primeira parte do vídeo, em que eu falo sobre os fatores dinâmicos que influenciam o comportamento humano, ou seja, os instintos e a sua modificação dentro de cada ser humano, que é, em última análise, chamada de psiquificação pelo Jung, e essas modalidades que foram ditas agora na segunda parte do vídeo, que também atuam como
a semelhança dos fatores dinâmicos, ou seja, que influenciam o eu, o comportamento humano, trataram-se de uma fenomenologia geral. Agora vamos entrar em uma fenomenologia especial. Mas antes disso, vamos ver o que o Jung fala sobre isso. Voltemos-nos agora para a fenomenologia especial. Na primeira parte deste capítulo, distinguimos 5 grupos principais de instintos e 6 modalidades. Os conceitos descritos, entretanto, têm apenas valor acadêmico, como categorias gerais de organização. Na realidade, a psique é uma combinação complicada desses e de muitos outros fatores, apresentando, de um lado, um número infinito de variações individuais e, do outro, uma tendência a mudar e a diversificar-se tão grande quanto a primeira. A variabilidade é proveniente do fato de a psique não ser uma estrutura homogênea, mas consistir, segundo parece, em unidades hereditárias frouxamente ligadas entre si, que por isto mesmo revelam acentuada tendência a se desagregar. A primeira delas é devida a influências que se exercem ao mesmo tempo a partir de dentro e a partir de fora. Funcionalmente, essas duas tendências são intimamente interligadas. Bom, aqui entra um caso, ou na verdade uma explicação um pouco mais detalhada. Trata-se exatamente de que a psique humana, ela não é algo, como ele diz aqui, uma estrutura homogênea, mas sim é como se fossem várias unidades hereditárias frouxamente ligadas entre si. E aí eu trouxe aqui, acho que uma analogia que eu acho que se aproxima mais do que eu compreendi como essas unidades hereditárias. Por exemplo, imaginemos um grande arquipélago, ou seja, várias ilhas pequenininhas. Uma ilha maior se identificaria, por exemplo, com o complexo do eu, ou seja, o eu consciente. O eu consciente, segundo Jung, é um complexo por excelência. O complexo é como se fosse um agregado de energias, né, que não acontece da noite para o dia. Ou seja, ao longo da vida, né, dos primeiros anos de vida, foram se aglomerando energias psíquicas para formar esse eu, que seria, por assim dizer, o centro da psique, né, o eu consciente. Então, trazendo a analogia da ilha maior, né, temos o arquipélago e a ilha maior seria, por exemplo, dizer que seria o eu consciente, pelo fato dele ter mais energia aglomerada, ou seja, o complexo por excelência, né? Só que existem também outros complexos um pouco menores, por assim dizer. Seria o exemplo dessas outras ilhas ao redor dessa ilha maior, né? Esses outros complexos significam outras funções dentro da psique humana, outros, inclusive até outros complexos, né? Outros agregados de energia que se formaram ao longo da vida da pessoa. É como se o eu ele assumisse uma outra ilha dessa para se identificar como eu e não o complexo maior. Então ele pega um complexo menor e se identifica ali como o seu eu. Isso pode ocorrer, pelo que eu entendi, momentaneamente, né, por períodos de tempo curtos, mas em casos mais patológicos, por assim dizer, pode ocorrer por momentos ou períodos mais longos. Bom, aí ele traz a seguinte situação, né? Ele continua no trecho abaixo, dizendo o seguinte: voltemos-nos primeiramente para o problema colocado pela tendência da psique a cindir-se. Embora seja na psicopatologia que mais claramente se observa esta peculiaridade,
Contudo, fundamentalmente trata-se de um fenômeno normal que se pode reconhecer com a maior facilidade nas projeções da psique primitiva. Bom, abrindo um parêntese sobre isso, e eu me recordo que eu li em algum livro do Jung, mas eu não me recordo qual, em que ele fala quando foi visitar os povos primitivos da África, ele percebeu que esses povos, eles se identificavam, ou seja, eles projetavam o eu deles em objetos externos. Por exemplo, eles acreditavam que possuíam várias almas e que uma dessas almas era representada ou por um animal ou por uma árvore, por exemplo. Bom, mas dando continuidade ao que ele diz, logo em seguida desse trecho, diz o seguinte: a tendência a dissociar-se significa que certas partes da psique se desligam a tal ponto da consciência que parecem não somente estranhas entre si, mas conduzem também a uma vida própria e autônoma. Não é preciso que se trate de personalidades múltiplas históricas ou de alterações esquizofrênicas da personalidade, mas de simples complexos inteiramente dentro do espectro normal. Ou seja, aqui ele está falando de pessoas normais, ou seja, que não são consideradas esquizofrênicas ou coisa assim, mas de pessoas normais, ou seja, na normalidade existe essa dissociação em que os complexos eles assumem, por assim dizer, uma autonomia, ou seja, como que se o eu se deslocasse para uma identificação com uma outra ilha pequena, ou seja, um complexo, algum trauma do passado. E aí continua: os complexos são fragmentos psíquicos cuja divisão se deve a influências traumáticas ou a tendências incompatíveis, como o nulo mostra a experiência das associações. Eles interferem na intenção da vontade e perturbam o desempenho da consciência, produzem perturbações na memória e bloqueios no processo das associações. Aparecem e desaparecem de acordo com as próprias leis, obsediam temporariamente a consciência ou influenciam a fala e a ação de maneira inconsciente. Em resumo, comportam-se como organismos independentes, fato particularmente manifesto em estados anormais, ou seja, particularmente são mais visíveis em estados anormais, mas não deixam de acontecer com pessoas normais. Por exemplo, nos casos anormais, ele diz o seguinte, que aparece nas vozes dos doentes mentais, que assumem inclusive um caráter pessoal de ego, parecido com a dos espíritos que se revelam através da escrita automática e de técnicas semelhantes. Uma intensificação do fenômeno dos complexos conduz a estados mórbidos que nada mais são do que dissociações mais ou menos amplas ou de múltiplas espécies dotadas de vida. Ou seja, pessoal, em última análise, um complexo ele contém tanta energia psíquica ou libido, né? Aquele que Jung chamou de libido, é energia psíquica, que um complexo ele tende a atuar de forma autônoma, ou seja, como se fosse um outro eu menor. Só que devido à energia, a carga de energia que ele possui, que essa carga de energia ela foi separada devido a algum trauma, né? Ou seja, se separou da psique e aglomerou ali, formou uma ilhazinha. Então, quando acontece aquele famoso gatilho, é como que o eu automaticamente se identificasse com essa ilha pequena, ou seja, com esse complexo. Ou, em outras palavras, o próprio complexo ele assume o controle do eu como uma espécie de. Antigamente, né, Jung falava que na Idade Média isso era chamado de possessão.
Bom, pessoal, para o vídeo não ficar extenso, na terceira parte do vídeo eu vou fazer a continuidade desse trecho do livro, do capítulo, em que ele fala em que existe novos conteúdos que ainda não foram assimilados à consciência, ou seja, não foram assimilados ao eu. E esses conteúdos, quando eles são constelados na inconsciência, eles se comportam semelhante aos complexos. Bom, só para explicar o que significa a palavra constelação, né? No termo em que o Jung traz, ao meu ver, significa que ali há um momento, né? Um momento carregado psicologicamente de energia, ou seja, de energia psíquica. Então, esse momento carregado psicologicamente vai fazer com que essas pequenas ilhas, ou seja, esses complexos, sejam a energia deles sejam atualizadas. E quando ocorre essa atualização dessa energia, é como se migrasse energia novamente para eles, né? E eles se tornassem ativos, tornando-se assim a, a voltar para a consciência, só que na forma de uma espécie de possessividade, né? Em que o complexo autônomo ele assume o comando da psique, por assim dizer. Bom, pessoal, eu acredito que falar dos complexos mereceria um vídeo à parte, para explicar por que que Jung considera os complexos como fragmentos da personalidade. Mas isso aí vai ficar para um outro momento. Então, na terceira parte, eu vou dar continuidade ao trecho do livro A Natureza da Psique. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.